Capítulo 20. Visão síntese. Antes de terminar definitivamente esta argumentação, façamos um seu resumo completo, a fim de que fique inteiramente claro o nosso pensamento em uma visão de conjunto, num panorama sintético partindo do começo. Já vimos que a substância possui três aspectos, que são os três momentos da Trindade de Deus. Primeiro, o Espírito, a concepção. Segundo, o Pai, o Verbo ou ação. Terceiro, o Filho, a criatura. Todos são igualmente Deus em seus três momentos. No primeiro momento, a criação é concebida. No segundo, executada. No terceiro, acabada. Neste terceiro momento, o incêndio de todo o ser como que se dividiu em infinitas centelhas, as criaturas. Temos de recorrer a essas representações antropomórficas para tornar inteligível o processo. O que nós, filhos do relativo no espaço-tempo, apresentamos como uma divisão, deu-se por amor, que é o divino princípio da criação. Já vimos no capítulo 4 que foi só e exclusivamente neste único princípio de amor que se baseou a criação, ao qual se podem reduzir todos os outros, que nada mais são do que derivação dele. Por criação entendemos aqui a criação originária dos espíritos perfeitos, e não a nossa atual, que é uma deformação daquela. Nessa primeira criação perfeita, as criaturas, centelhas em que o incêndio divino se dividiu por amor, continuam unas, porque estão fundidas em um só organismo unitário, Deus, que se cindiu para dar por amor o dom de ser às criaturas espirituais, mas cindiu-se apenas no seu interior, permanecendo como um todo orgânico, uno e indivisível, do qual as criaturas, espíritos perfeitos, fazem parte. Até aqui, a unidade trina de Deus, nos seus três aspectos, está intacta. A criação puramente espiritual ocorreu no seio do todo uno e nele permanece. Deus quis se multiplicar em infinitos seres, permanecendo uno. Esses conceitos nada têm a ver com as concepções antropomórficas, que são relativas à nossa posição humana, completamente diversa, e que obstaculizam mais do que facilitam a compreensão. Em outras palavras, poderemos imaginar esse processo criador como uma elaboração íntima pela qual um Deus uniforme, indistinto, transformou-se num organismo que, permanecendo uno, diferenciou-se no seu íntimo em elementos diversos, mas tão exatamente coordenados em hierarquias e funções que essa diferenciação contribuiu mais para reforçar do que para demolir a originária unidade de Deus. Podemos conceber esse processo criador como uma passagem, no seio de Deus, de um estado homogêneo e simples do todo para um estado diferenciado e orgânico, fato do qual deriva a estrutura orgânica do sistema, que vemos conservar esse tipo de esquema em todas as individualizações menores. Essa primeira criação, puramente espiritual, consistiu, portanto, justamente na transformação do todo num sistema orgânico e hierárquico, princípio estrutural que todo ser repete depois, colocando-nos sob os olhos à prova desse princípio e também nos demonstrando que todo ser é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a estrutura orgânica e hierárquica da criação originária é provada não apenas pela estrutura semelhante
que cada individualização do ser repete depois em menor escala, mas também pelo fato de que no polo oposto, o antissistema, onde tudo se inverteu, apresenta justamente na maior profundidade de seu desmoronamento as evidentes características do caos. Só assim se explica o caos como polo exatamente oposto ao estado orgânico hierárquico do sistema íntegro originário. Esta trindade compreende, portanto, a primeira criação perfeita de puros espíritos existentes no seio de Deus. Cristo faz parte dessa criação. Nesse sentido, pode-se compreender como ele seja o Filho e a terceira pessoa ou momento da Trindade. Somente assim é compreensível que ele seja Deus e uno com o Pai, que é o Verbo Criador, ação à qual o Filho deve a sua gênese. Até aqui temos, portanto, 3 momentos. No primeiro, o Espírito pensou e concebeu. No segundo, o Pai, ou Verbo, agiu, criando. No terceiro, o Filho, pela íntima multiplicação, por amor do Deus indistinto, teve existência. Mas tudo se deu sempre no seio de Deus, que assim se conservou uno, o todo, intacto. A referência contínua de Cristo ao Pai, com o sentido de unidade, e ao retorno ao seio dele após a descida à terra, nos dizem que os espíritos perfeitos estão sempre em Deus, no seu terceiro aspecto de Filho. Até aqui, tudo é Deus e perfeito. Logo, Cristo é Espírito perfeito, é Deus, mesmo sendo Filho, o terceiro aspecto ou momento. A esta altura, intervém um fato novo, já descrito anteriormente. Em virtude do mau uso que a criatura fez da sua liberdade, ocorreu a queda dos anjos. Parte dos espíritos se rebelou contra o sistema. O nosso universo não é a criação, mas sim o desmoronamento da criação, que era espiritual e se tornou material, que era de caráter infinito, mas decaiu na involução de dimensões cada vez mais limitadas. Entendamos bem este conceito, pois ele pode, à primeira vista, parecer contradição com o que dissemos no final do capítulo 13, no princípio era o Verbo. A primeira criação, a verdadeira e perfeita obra de Deus, foi a criação espiritual. A nossa criação material é uma segunda criação, posterior e imperfeita, contrafação da primeira. Na criação material, a originária trindade, em que Deus permanece uno nos 3 momentos, como já dissemos, subverte-se em unidade fragmentada, cujos 3 momentos, a concepção, a ação e a obra, separam-se num transformismo sucessivo, primeiramente involutivo, de desmoronamento, espírito, energia, matéria, e depois evolutivo, de reconstrução, matéria, energia, espírito. Para nós, seres decaídos, o espírito é também o ponto de chegada, por isso o concebemos por último na Trindade. Somente agora poderíamos chegar a compreender a origem e o significado das 3 formas alfa, beta e gama expostas em A Grande Síntese. Elas, na verdade, nada mais são que uma posição invertida e decaída da primeira e originária Trindade perfeita. Falamos aqui da primeira criação e também da segunda, sua contrafação, advinda com o desmoronamento do sistema após a queda, conforme vimos no capítulo 13, no princípio era o Verbo, com a distinção do Deus Uno
em 3 momentos sucessivos, que no seu sacrifício cósmico por amor à criatura, precipita-se com ela e nela em seu novo aspecto de imanência, nos antípodas da sua originária transcendência. É assim que o originário sistema uno da Trindade projeta-se até o nosso universo, conservando o seu esquema originário, mas em forma de contrafação e inversão, como se tivesse se contraído no sistema cindido, o que foi expresso em a grande síntese, segundo a grande equação da substância, pela fórmula ômega é igual a alfa que vai para beta, beta que vai para gama, gama que vai para beta e beta que vai para alfa, a qual exprime a imensa respiração do transformismo do universo. Somente aqui, após haver amadurecido estes conceitos, poderíamos expor tudo isso. E somente agora se pode compreender o verdadeiro valor dado à palavra Trindade no processo descrito em a grande síntese, no qual alfa vai para beta e beta vai para gama, onde alfa, beta e gama representam a projeção invertida no antissistema, portanto cindida em 3 momentos diversos, da Trindade una do sistema íntegro. Assim também desmoronaram as centelhas de Deus da criação original, que continuam ainda a animar a criação corrompida. Desmoronou também, em parte, o terceiro aspecto, o Filho, que agora, não mais incorrupto, não mais uno com o Pai, cindiu-se e permanece junto às criaturas decaídas, esforçando-se e sofrendo, auxiliado por Cristo na terra, ele próprio Filho de Deus, para reacender à antiga perfeição, como nos aponta a cruz do Gólgota. Compreende-se deste modo como Cristo, um dos Espíritos perfeitos, pois todos são o Filho, conservando-se unido com Deus, tenha desejado se fundir na dor humana, encarnando na criatura terrestre imperfeita, no Filho, não mais incorrupto aqui, não mais uno com o Pai, mas separado dele na humanidade de seres decaídos, exilados na matéria. Não cabia ao Espírito Santo nem ao Pai, mas sim ao Filho perfeito, socorrer o Filho imperfeito, a criatura decaída, que não obstante é sempre criatura irmã. Essa foi a razão pela qual Cristo nos ensinou a orar Pai Nosso, enquanto ele chamava Meu Pai, empregando a mesma palavra que exprime a relação de filiação perante o Pai comum, pelo qual todos foram gerados. Assim, o Filho perfeito, sem culpa, quis permanecer irmão do Filho decaído, para redimi-lo e fazê-lo retornar à antiga perfeição. Isto implica a imanência de Deus também em todo o universo, que deve ser dirigido e redimido por uma encarnação mais vasta do que a de um só Espírito perfeito em favor de uma só humanidade. Implica, portanto, a encarnação de todo o Filho, a terceira pessoa da Trindade una, constituída pelos Espíritos perfeitos do sistema íntegro, para a salvação de todo o Filho, a terceira pessoa da Trindade fragmentada, constituída pelos Espíritos imperfeitos, pelas criaturas do sistema desmoronado, a fim de que o universo possa, assim, se reerguer do estado de filho decaído e imperfeito ao estado originário de filho perfeito no terceiro aspecto, saindo do estado de filho separado para voltar ao estado de filho uno em Deus. Desçamos agora ao nosso universo. Em sentido absoluto, nosso universo não é o todo, porque além dele
a Deus nos seus 3 aspectos. Trata-se, portanto, de um organismo imperfeito no seio do maior e perfeito organismo do todo uno Deus, de uma unidade cindida, enferma, de uma criação distorcida, corrupta, desmoronada na forma matéria. Trata-se de uma criação que, tentando se destacar de Deus, contraiu-se por involução e que, por evolução, deve novamente expandir-se até retornar a Deus. Em nosso universo, a centelha espiritual originária está envolta nas trevas da forma matéria, da qual deve ressurgir, evoluindo para se libertar dela. Somente assim é possível compreender o nosso universo como uma contração que vai de alfa para beta e de beta para gama, na qual o estado cinético ondulatório da energia se enclausurou, fechando-se em si mesmo no estado cinético vorticoso, gerando a matéria, como concentração do espaço fluido dinâmico. Houve assim o desmoronamento das dimensões, de onde nasceu primeiro o tempo e depois o espaço, que se pôde contrair até o ponto. Os fenômenos de nosso mundo, aqueles que a ciência objetiva toma por base e que reputa verdade, são posições contraídas, involuídas, contorcidas e falseadas da verdade, que só se encontra no espírito em estado de perfeição em Deus. O que a ciência estuda é o universo desmoronado em dimensões involuídas. É um estado particular de contração do ser decaído. Fundamentar-se no concreto e considerá-lo uma base objetiva segura denuncia uma fase espiritual involuída, que não sabe conceber senão em função da ilusão dos sentidos e que se aprofunda assim nos mais baixos planos de vida, nos níveis satânicos. Eis a razão pela qual a ciência permanece encerrada na análise e no relativo, sendo incapaz, pela própria natureza, de atingir as grandes sínteses universais com o seu método de orientação. A ciência, fechada com o seu positivismo neste universo, sem o lampejo intuitivo para revelar os conceitos inacessíveis a ela, jamais poderá compreender e admitir que o mundo aceito por ela como verdadeiro nada mais é do que um mundo às avessas, negativo. Sem as grandes orientações, acessíveis apenas por intuição, ela tateia sempre no escuro. Só assim tudo é logicamente inteligível. O egoísmo representa a contração do sistema, que do infinito se fragmenta no finito, em partes cada vez mais isoladas, tanto mais egoístas quanto mais se afundam no desmoronamento, na direção de Satanás. Os espíritos não rebeldes, que se mantiveram perfeitos, ficaram fundidos em união com Deus. Os espíritos rebeldes fragmentaram essa unidade em múltiplos eus separados, até Satanás, que no dualismo surgido constitui o polo oposto de Deus, representando a máxima contração do ser no egoísmo separatista. E o retorno a Deus é uma expansão no altruísmo, que nos afasta de Satanás. A prisão em que desmoronou o espírito do homem é o seu corpo. Para reacender a Deus, o espírito do homem deve consumir na dor este seu invólucro, feito de carne e matéria, que é a sua animalidade, a sua parte inferior, e que pertence aos planos mais involuídos da existência. Temos vergonha de nossa nudez porque ela descobre a nossa animalidade, que nos torna semelhantes aos animais.
e a encobrimos para esconder e idealizar a nossa miséria. No caminho evolutivo, há luta entre essa animalidade que se encontra na cauda e o espírito que está na cabeça. A dor é o sacrifício da ascensão, que finda na libertação do espírito. A essa animalidade é concedido, contudo, um pouco de prazer, necessário para induzir a carne a viver, pois a sua vida é necessária a fim de que possamos suportar essa dor criadora. Sem esse mínimo de prazer, da gula na alimentação e do sexo na reprodução, a carne se recusaria a viver e, consequentemente, não poderia preencher a necessidade de sofrer. Deixemos então os ingênuos acreditarem que viver seja alegria e que dar a vida seja dar alegria. Não, a vida é dor. O seu primeiro objetivo é evoluir, que é sofrer, embora o seja para conquistar a felicidade. É necessário viver, mas somente porque é necessário sofrer. Entre pais e filhos só há um traço de união, a comum dor humana. Ao corpo são concedidos alguns prazeres para estimulá-lo a viver e a sofrer. E os ingênuos, que não entenderam a estrutura do sistema, acreditam poder basear nestes prazeres a sua felicidade. Ilusão. Os prazeres, tão cobiçados na terra e pelos quais tanto se luta, são por sua própria natureza limitados ao suficiente para fazer viver e sofrer, o que parece uma traição. Mas como o escopo é evoluir para reconquistar a felicidade perdida, deixa de haver traição. Por aqui se vê quanto otimismo há no fundo de nosso pessimismo. Somando os totais do cálculo utilitário das consequências de tudo isso em relação ao homem, podemos dizer que, embora a posição da criatura num universo desmoronado seja bem dura, porque o seu destino é a dor, na obrigatória fadiga de evoluir para se redimir, resta a ela sempre, por mais decaída que esteja, o supremo dom da existência, que apesar de tudo, permaneceu intacto juntamente com a liberdade de aceitá-lo ou não. Na sua dor, a criatura é assistida sempre por aquele amor, permanente e divino princípio do ser. Ela pode, se quiser, recusar a existência, mas essa recusa certamente lhe custaria o que chamamos de inferno, resultando em muita dor e a levando a se afastar de Deus, para imergir cada vez mais no mal, o que a faria ver a conveniência de mudar de rota, recomeçando o esforço da ascensão. Todavia, resta-lhe também, embora não convenha, evadir-se da existência, precipitando-se no vazio. Porém, mais do que essa liberdade de escolha, reserva-se à criatura o dom da existência, tão grande que, embora hoje, por causa da revolta e do desmoronamento, signifique dor, implica necessariamente a possibilidade de recuperação, representando um absoluto direito à alegria, que, embora remota, é direito inalienável. Eis a posição do homem diante de Deus. Ela é o que é e ninguém pode mudá-la. O ser é livre e pode escolher. Há muita dor, mas há uma escada para subir. Há muito auxílio por amor, há muita felicidade no alto. Há também uma escada para descer, que nos dá uma ilusão de evasão, mas que, ao contrário, agrava a dor até a infinita dor da anulação, único sentido no qual se pode falar de inferno eterno.
Quisemos, desse modo, esclarecer melhor o nosso pensamento sobre o tema deste nosso livro, Deus e o Universo, resumindo-o num quadro sintético, que vai de Deus ao homem, numa síntese última, que abrange e enquadra no infinito a grande síntese, nosso primeiro volume. Final do capítulo 20 e final do livro Deus e Universo.